Nova emissão do MXRF11, é isso mesmo, um fundo imobiliário com a maior base de cotistas do mercado, com mais de 1 milhão de investidores, está realizando uma nova emissão no mercado e eu vou trazer todas as informações, todos os detalhes aqui para vocês. Obviamente todo mundo está me perguntando, e aí Matheus, vale a pena participar dessa nova emissão do MXRF11? E aí Matheus, quais são os ativos de fato que ele vai comprar? E a grande pergunta, que é o quê? Quanto é que o MXRF11 vai pagar de renda passiva, vai pagar de rendimento para os próximos meses? Eu vou trazer tudo isso de informação aqui junto com vocês, porque esse vai ser um vídeo bem prático, onde eu vou trazer informações e detalhes aqui na tela do meu computador, para ajudar você a tomar a melhor decisão possível de participar ou não dessa emissão e principalmente saber como acompanhar uma emissão de novas cotas. Então é um conteúdo bem prático de fato, que serve tanto para essa emissão quanto para as próximas. Então seja muito bem-vindo aqui para o canal do Tio Fiz, esse vídeo especificamente, vídeo falando sobre a emissão do MXRF11, mas se você gosta de fundos imobiliários e gosta de receber uma boa renda passiva mensal, aproveita para se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo te ajudando a aumentar a renda passiva com segurança, investindo nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, sem mais delongas, direto ao ponto, vem aqui agora para o computador para eu te mostrar na prática sobre o fundo, falar também sobre, obviamente, a emissão de novas cotas e passar alguns detalhes ali sobre onde de fato o fundo ele vai alocar os recursos, comprar os ativos, além de, claro, saber quanto é que ele vai pagar de renda passiva para os próximos meses. E bom, turma, esse aqui é o site do Status Invest. É um site que eu particularmente gosto muito de utilizar para acompanhar sobre fundos imobiliários, tá? É ver fundos imobiliários de maneira bem prática. Aqui na tela do computador, a gente vem para o MXRF11 e consegue ver algumas informações que eu quero passar junto com vocês aqui, né? O fundo, ele está sendo negociado agora a R$ 10,13 e vem pagando dividend yield aqui bem interessante de 12,52%. Descendo aqui, a gente tem mais informações sobre o fundo. Fundo aqui, ó, que vem batendo quase, né, 1,1 milhão de investidores. Realmente é um número bem relevante. Só para vocês terem noção, o mercado de fundos imobiliários hoje ele tem 2,7 milhões de investidores. Então, certamente aqui, quase que 40% do mercado de fundos imobiliários já investe no MXRF11. Então, esse é um dado, informação bem relevante, tá? Só para constar aqui junto com vocês. O fundo hoje ele está com preço VP, preço valor patrimonial de 1,04, tem bastante liquidez, mas vamos lá. Aqui todo mundo pergunta, obviamente, a renda passiva que o fundo vem pagando, que é 10 centavos por cota, e tem informações relevantes e importantes sobre essa emissão que eu quero trazer para vocês depois. E aqui eu quero descer um pouquinho para vocês, tá? Trazer algumas informações aqui, que é o seguinte. O fundo, ele hoje, presta atenção, ele tem um patrimônio líquido de 3 bilhões e 200. Essa emissão agora tem como objetivo captar 800 milhões de reais, podendo chegar até 1 bi, né? E com isso, o fundo ele pode chegar a uma marca emblemática de mais de 4 bilhões de patrimônio líquido e, obviamente, vai se configurar como um dos maiores fundos imobiliários ali do segmento de papel, porque o MXRF11 é um fundo de papel. Ele investe predominantemente em dívidas imobiliárias, apesar de ter outros investimentos que eu vou mostrar aqui para vocês e é importante, porque tem relação com os ativos que ele vai, de fato, comprar nessa emissão. E aqui embaixo, a gente tem mais alguns dados, algumas informações, mas a gente já vem aqui para o final, que é, de fato, mostrando os comunicados, dados importantes sobre o fundo. Aqui, turma, a gente tem o seguinte. Eu vou puxar aqui rapidamente o relatório gerencial, só para mostrar e constar para vocês como é que está o portfólio do fundo hoje, e depois eu vou fazer uma correlação de quais ativos ele de fato vai adquirir. Só que tem um documento que eu vou trazer para vocês aqui, um documento muito importante e muito relevante, que é esse aqui, ó, prospecto definitivo. Essa é de fato a bíblia ali da emissão de novas cotas. É um documento grande, um documento com mais de 200 páginas. Essa aqui, inclusive, esse prospecto é um pouquinho mais curto, tem 160 páginas aproximadamente. E é uma informação, é uma bíblia realmente falando tudo sobre a emissão de novas cotas. E nessa emissão aqui a gente tem informações relevantes sobre a emissão como um todo. Só que o investidor, óbvio que ele não vai ler 160 páginas, mas ele tem como ali dar uma olhadinha em detalhes importantes. E, obviamente, né, você só consegue saber sobre isso quando você já tem experiência no mercado de fundos imobiliários, né, quando você já passa a acompanhar. Eu, particularmente, no mercado de fundos imobiliários desde 2015. Né, e, obviamente, eu já li vários prospectos definitivos porque é uma fonte muito rica de informação sobre o mercado de fundos imobiliários. Só que, indo um pouquinho lá para baixo, você tem como ver o quê? O estudo de viabilidade. De fato, qual é a viabilidade dessa emissão de novas cotas, o que ele quer de fato investir, quais são as expectativas da emissão, e eu vou mostrar isso aqui para vocês em detalhes, tá? Vamos lá. Só quero passar aqui rapidamente no relatório gerencial, porque vai ter correlação em quais ativos o fundo ele vai comprar, tá? É um relatório gerencial grande, de 26 páginas, só que o ponto focal que eu quero trazer para vocês aqui é isso aqui, ó. Hoje o fundo ele está com um caixa, querendo ou não, que é um caixa ok, né? Um caixa ali realmente para aproveitar boas oportunidades, um caixa de 6%.
Além disso, o MXRF11 ele tem 77% em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que são dívidas imobiliárias de fato, por isso que ele se configura como fundo de papel. Além disso, ele tem permutas financeiras, 4%, inclusive ele tinha mais anteriormente, ele diminuiu quase que pela metade, e permutas financeiras são desenvolvimento, é de fato investir no projeto de desenvolvimento ali de um imóvel. Então, basicamente investir ali no projeto residencial, projeto de construção de imóvel. Então, ele faz esse investimento e, além disso, ele tem uma parcela aqui, querendo ou não grande, né, de investimento nos fundos imobiliários 13%. Então, quando você olha para o MXRF11, ele se configura como fundo de papel. O DNA dele é esse. Só que ele também costuma ter outras classes de investimento, como as permutas financeiras e os fundos imobiliários. E agora, ele vem com emissão grande. Ele vai aumentar o caixa do fundo como um todo. E a proposta inicial aqui é aproveitar de fato o quê? Esse cenário hoje no mercado. O cenário hoje de aproveitar e comprar bons títulos de crédito. Aproveitar e também entrar em boas oportunidades de permutas financeiras. Então, ele deve diminuir percentualmente essa alocação em fundos imobiliários e deve aumentar permutas financeiras e manter ou aumentar essa parcela aqui de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que são as dívidas imobiliárias, tá? Aí vamos lá, eu quero passar para vocês aqui como vocês podem acompanhar. Já falei sobre o fundo, agora eu quero falar para vocês como é essa emissão do MXRF11 e como vocês podem acompanhar a emissão de novas cotas, tá? Tem um site que ele é muito bacana, muito interessante, é o melhor site possível para você acompanhar emissões de novas cotas. O nome do site chama-se Suno Emissões. Só você colocar no Google, Suno Emissões, tá? Você pode colocar lá, vai ter informações sobre várias emissões e aqui você vai buscar o ticker, né, o código de negociação dessa emissão em si. Então aqui a gente vai buscar a emissão do MXRF11. A gente tá falando da 10ª emissão de novas cotas do MXRF11. Tem todo o rito, né, todo o ritual de emissão. Tem o que? A data base, que é a data com direito, os cotistas posicionados nessa data têm direito de participar da emissão na primeira rodada que a gente fala, que é o período de preferência. Então a data base foi no dia 13/6, no dia 13 de junho. Os cotistas posicionados nessa data têm possibilidade de participar aqui do período de preferência, que foi do dia 17 de junho até o dia 27 de junho, tá? E o fator de proporção foi de 24,54%. O que é isso, Matheus? É o quanto o fundo vai crescer, proporcionalmente falando, e o quanto você, cotista, tem de oportunidade ali de participar. Então, eu vou dar um exemplo meramente ilustrativo para vocês. Imagina que você tem 100 cotas do MXRF11. Significa que você vai receber nessa primeira rodada, no período de preferência, a possibilidade de subscrever, de comprar 24 cotas, porque sempre aproxima para baixo. Então você vai ter a possibilidade de comprar 24 cotas. Essa possibilidade é o que aparece lá na sua tela. MXRF12. Apareceu na sua corretora MXRF12 e é engraçado porque quando apareceu o código MXRF12, todo mundo pergunta, todo mundo fala, todo mundo questiona o que aconteceu, apareceu um novo fundo imobiliário aqui, mas não é bem assim que funciona. É de fato o quê? Um direito que foi concedido para você, um direito que apareceu ali na sua corretora e você participa se você quiser. O período ali para você manifestar foi do dia 17/6 até o dia 27/6. E eu trouxe esse vídeo aqui, né, especificamente mais para falar do período público, tá? Mas, obviamente, né, já teve o período de preferência, a gente está agora na segunda rodada, é o segundo período ali do investidor participar ou não, que é do dia 2/7, dia 2 de julho, até o dia 5/7, 5 de julho, e você pode participar. Aí só pode participar das sobras quem participou da preferência, tá? Só que voltando aqui a um ponto. Essa é uma oferta pública, ou seja, qualquer investidor período público que vai do dia 2 de julho até o dia 29 de julho, ou seja, quase que o mês todo de julho. Então qualquer investidor pode participar, inclusive o investimento mínimo é de uma cota, R$10,07, tá? E aí eu vou já discutir com vocês ali se, na minha opinião, vale a pena ou não participar da emissão do MXRF11, tá? Então se trata de uma oferta pública, qualquer investidor pode participar dessa oferta. Só que a gente tem etapas preliminares voltadas para os cotistas. Então, primeira rodada é para o cotista. O cotista recebe o direito e participa se quiser, com período de preferência e período de sobras. Sobraram cotas? Pronto. A gente vai para o período público e aí qualquer investidor pode, de fato, participar. Então, uma coisa que eu digo muito de conselho para os investidores é: tenham muita atenção com as datas, os cronogramas. Por isso que eu acredito que esse site aqui para vocês é muito importante, fundamental, de fato, para você acompanhar as emissões de novas cotas, para ver todos os cronogramas de data, período de preferência, período de sobras, período público, qual o dia do pagamento. Por exemplo, aqui ó, tivemos a liquidação do direito de preferência, que você tem que pagar pelas cotas que você solicitou. Então, a ideia é exatamente essa, tá? Aí vamos lá. O preço de subscrição, né, o valor de emissão, na verdade, é de R$ 9,74 por cota, só que é somado ali ao valor da taxa de 0,33. E isso considera o quê? Que
você comprar na emissão do MXRF11 é a R$ 10,07. Porque você tem que somar o valor de emissão, que inclusive basicamente é no valor patrimonial, o que a gente acredita ser positivo, porque fundo de papel tem que emitir no valor patrimonial, isso é indiscutível, tá? Tem que ser no valor patrimonial, e você soma a taxa. Essa taxa, querendo ou não, foi salgada, foi de 3,39%. A taxa realmente cara, salgada aqui do MXRF11, e aí somado esses dois valores, você tem o R$ 10,07. Então, o preço de subscrição, o preço para você comprar na emissão de novas cotas é esse. E aí, logo mais eu vou falar se vale a pena ou não participar no meu ponto de vista, tá? E aí, você tem os períodos de captação. Inclusive, o fundo ele já teve essa primeira rodada, que foi o período de preferência. Ele conseguiu ter uma captação já de 83,7 milhões, uma captação bem relevante aqui nessa primeira rodada de preferência. Deve ter outra captação nas sobras, e a porrada maior aqui, naturalmente, era um período público, certo? O período que qualquer investidor pode participar da emissão. E aí, agora eu vou entrar em alguns detalhes aqui para vocês, que é o que muitas pessoas têm me perguntado, têm me questionado. Aonde é que o fundo ele vai alocar esses recursos? Quanto é que ele vai pagar de renda passiva mensal e, de fato, se vale a pena ou não participar da emissão. Vamos lá, turma. Eu falei para vocês, existe um documento que é a Bíblia dos fundos imobiliários. O nome desse documento é o prospecto definitivo, tá? Esse documento aqui, ó, oferta pública de distribuição de cotas, prospecto definitivo. Inclusive, só passar aqui um detalhe para vocês. Toda oferta pública, oferta, ou seja, para todos os investidores, existe a obrigatoriedade de publicar esse documento, publicar esse prospecto definitivo, que é uma bíblia realmente sobre a emissão, para saber tudo sobre o fundo, tudo sobre a emissão, tá? É obrigatório, é uma fonte de informação muito bacana, muito interessante, só que obviamente você tem que saber o que ler nesse prospecto definitivo. Então, só para vocês terem uma noção aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. Inclusive até demora para carregar do tamanho do documento aqui, só para vocês entenderem um pouco desse documento. Aqui, ó, prospecto definitivo, oferta pública de distribuição primária de cotas da 10ª emissão do MXRF11. Eu estou falando de um fundo que vai captar 800 milhões de reais e pode chegar até 1 bilhão. Só que, turma, é um documento de 160 páginas. Não tem como você ler 160 páginas. São letras miudinhas aqui, muita coisa, muita informação. Aqui tem um índice que você pode acompanhar. Só que uma dica que eu sempre gosto de dar para os investidores é o seguinte. Se você for lá para o final, aqui, ó, anexo 4. Página 143 aproximadamente. Você vai para o estudo de viabilidade. E nesse estudo de viabilidade tem muita informação importante e relevante que, na minha visão, tem muito valor. É aqui que você tem que olhar quando o fundo ele tem uma emissão de novas cotas e uma emissão pública. Então eu vou descer lá para a página 143 aproximadamente. Olha o quanto de coisa, informação que tem. É aqui no finalzinho mesmo, tá? Aqui já começa a trazer algumas informações. Página 143, só para trazer para vocês aqui, ó. Acho que já passou. 143 aqui de baixo. Não é de cima. Página 143. Estudo de viabilidade. Aqui que é o ouro da emissão de novas cotas. A gente começa a descer, a gente começa a ter um estudo de viabilidade para realmente trazer as premissas aqui da viabilidade ou não dessa emissão. E aqui a gente já tem a primeira informação. Aqui a gente já tem a destinação de recursos. Qual é de fato ali os ativos que o MXRF11 ele vai comprar? Qual é o pipeline que a gente fala, né? Qual é de fato as operações que ele vai trazer para o portfólio? Então lembra que eu trouxe para vocês que ele vai aumentar, ou pelo menos vai manter essa participação relativamente alta em CRIs, ele vai aproveitar isso e ele vai trazer 4 permutas financeiras. Só lembrar para vocês uma coisa, tá, turma? Isso aqui é o objetivo, eu digo assim, é a possível destinação de recursos. Não significa que isso de fato vai ocorrer. Não significa de fato que ele vai comprar esses ativos. Mas essa é a expectativa do fundo, trazer esses ativos aqui, tá? O que me chamou a atenção de fato foi essa alocação de 4 permutas financeiras. Então significa que ele vai aumentar aqui, ó, no relatório gerencial. Essa permuta financeira, a expectativa é essa, né? Porque ele está falando aqui do volume financeiro alto, de aproximadamente mais de 150 milhões de reais, só nessa emissão. Ele naturalmente também vai investir em CRIs, que é o carro-chefe do fundo, que são dívidas imobiliárias. Uma coisa que me chamou bastante atenção, para ser bem sincero com vocês, são as taxas aqui dos CRIs, né? Só para vocês terem uma noção, hoje, a taxa média aqui do MXRF11 é uma taxa de IPCA mais 7,9, tá? Taxa de aquisição IPCA mais 7,9. Aqui as operações, ó, IPCA mais 8,2, IPCA mais 9, IPCA mais 9,5, IPCA mais 9,75, IPCA mais 11,5, 11%. Tem alguns IPCAs mais 8 aqui, mas
Quando eu olho hoje para essa destinação de recursos, quando eu olho hoje para esses ativos que de fato o MXRF11 vai comprar, são ativos aqui que na média eles têm um nível de risco um pouco mais elevado. São ativos aqui mais apimentados, mais arrojados mesmo. Então quando eu olho para esse tipo de informação, eu trago para vocês aqui porque muitas pessoas investem no MXRF11, muitas pessoas têm alocado seus recursos no MXRF11, até porque é o fundo que tem mais de 1 milhão de investidores, mas não tem conhecimento, não sabem de fato que são operações mais arriscadas. Então, quando eu olho hoje para o risco médio do fundo, eu vejo que o fundo está aumentando aqui essa pitada de risco, ele está ficando um pouquinho mais arrojado. Apesar de que hoje, né, é o que eu falo sempre, turma, no cenário que a gente tem hoje no mercado, quem tem dinheiro é rei. Quem tem dinheiro hoje consegue fazer boas alocações, consegue trazer boas negociações. Então, é um momento oportuno, um momento interessante para fazer emissão. Apesar de ser emissão com taxa de distribuição cara. Repito aqui para vocês, uma taxa cara, com a taxa de 3,39%. Mas hoje quem tem dinheiro se beneficia. E assim, você participa da emissão se você quiser. Paga a taxa quem quer participar da emissão. Quem é cotista, tá tranquilo. Então, eu acho que hoje, assim, pro curto, médio prazo do fundo, vai beneficiar no sentido de aumentar a taxa média do fundo. Apesar de serem taxas mais arrojadas, apesar de serem taxas mais apimentadas. Então, eu entendo que o MXRF11 vem trazendo um pouco mais aqui de agressividade no fundo, né? Sendo um pouco mais arrojado de fato, e você, investidor, precisa se atentar nisso. Porque assim, ó, as permutas financeiras, elas são arrojadas, tanto que o fundo ele diminuiu essa parcela de permutas financeiras. E agora ele vem com crédito aqui um pouquinho mais apimentado, tá bom? Aí vamos lá. Ele fala das premissas econômicas aqui, tudo certinho e tal, falando sobre a expectativa do CDI, entre outros. Só que aqui embaixo eu quero trazer para vocês quanto de fato o MXRF11 ele vai pagar de resultados de renda passiva mensal. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o que todo mundo tá me perguntando, é o ouro de fato, né? Os dividendos por cota, deixa eu até aproximar um pouquinho aqui. Dividendos por cota nos próximos meses. O que o fundo ele informa, e poucas pessoas estão sabendo sobre isso, estão cientes sobre isso, é que nos 3 primeiros meses pós-emissão, pelo menos essa é a expectativa do fundo, ele vai diminuir rendimento, ele vai diminuir renda. E eu tô falando isso já para ninguém ficar surpreso. Quando o fundo anunciar 9 centavos por cota, eu não quero ninguém surpreso, que tá dito, tá falado, tá explícito. Mas a pergunta é, será que as pessoas olham esse documento? Será que as pessoas olham? Isso aqui não. Aqui eu tô trazendo para vocês o ouro, turma. O ouro para vocês, tá? Então, existe uma expectativa de, nesse curto prazo, os 3 primeiros meses aqui, pós-emissão, ele paga 9 centavos por cota. Aí você pergunta, Matheus, por que isso? Veja bem, o fundo ele vai crescer, pode chegar até 800 milhões, podendo chegar até 1 bilhão. Então ele vai emitir novas cotas ao mercado. Consequentemente, quando essas cotas entrarem, ele vai ter que emitir e distribuir rendimento para essas cotas também. Então, é um período ali que acontece e faz parte do mercado, que é um período que ele vai estar alocando esse recurso. Então ele tem aqueles recursos, ele tem aqueles objetivos ali para alocar naqueles ativos. Só que não é no primeiro mês. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, é um processo de alocação de recursos. Então, assim que for finalizada essa alocação, pelo menos esse é o meu entendimento, o fundo ele tem como expectativa voltar ao patamar de 10 centavos por cota. Então, essa é uma coisa muito interessante, muito importante para você ter em mente, para você não ter surpresa quando o fundo diminui o rendimento. Você não ter nenhum tipo de surpresa, porque eu trago para vocês aqui uma informação que já está dita. O fundo já falou, só que ninguém prestou atenção, obviamente, né? Ninguém veio aqui ver esse documento. Eu que trago para vocês aqui em primeira mão. E aí, com isso, né, após a alocação de recursos, normalmente é um período de 3 meses, ele deve voltar ao patamar de 10 centavos por cota. E ele vai manter isso pelo menos até julho de 2025, essa é a expectativa dele. Então vai de novembro de 24 até julho de 2025, né? O primeiro semestre todo de 25. Então, essa é uma informação importante aqui para vocês terem em mente. Diante do contexto, diante do cenário, você entregar um dividend yield ali próximo de 12, 12,5, é um dividend yield bem interessante, né, para um fundo imobiliário, ainda mais diante desse contexto, diante desse cenário, que a gente tem uma Selic nesse patamar, e isso, querendo ou não, beneficia o MXRF11, porque ele tem uma parcela em CDI também. Só que esse é um ponto aqui que vocês precisam se atentar, tá? E aí, obviamente, aí o estudo de viabilidade ele até acaba depois aqui, é um estudo bem curto, bem pequenininho, tá? Só que na grande realidade, nesse momento agora, todo mundo está se perguntando, e aí, Matheus, vale a pena participar da emissão do MXRF11? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. E eu vou dar aqui minha opinião bem sincera para vocês, tá? No final, cada um toma a sua decisão, se participa ou não da preferência, se vai participar ou não das sobras, se de fato ali... Porque assim, quando chega o período público, qualquer investidor pode participar, E quando eu olho hoje para o MXRF11, deixa eu colocar aqui, ó. É um fundo que ele está sendo negociado agora, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, tá? O fundo está R$ 10,13. Presta atenção, R$ 10,13. E nesse momento agora, para você participar da emissão do MXRF11, você vai comprar R$ 10,07. Aí a minha pergunta é, vale a pena participar dessa emissão? Uma diferença de 6 centavos?
Diferença pequena. Cara, se você receber um rendimento, já se paga, já vale a pena. Então o que eu digo é assim, na minha visão, na minha opinião, não vale a pena participar dessa emissão do MXRF11 por uma questão muito específica de preço. Preço de mercado e preço de subscrição bem colados. Agora, meu ponto é, para o fundo como um todo, vai ser uma emissão que eu acho que vai ser benéfica, porque vai aumentar, vai diversificar, vai trazer mais resultado, vai trazer mais retorno. Eu digo no sentido de médio, longo prazo, e vai trazer mais segurança, obviamente, porque vai aumentar o tamanho do fundo. Só que, do ponto de vista hoje de compra, e é isso que o investidor tem que pensar, tem que olhar para o seu bolso, cara, não faz sentido participar da emissão. Porque o preço de mercado e o preço de subscrição estão muito colados. Se fosse o caso, eu compraria mercado. Se eu tivesse entre a opção A ou B, que é participar da emissão ou comprar mercado. Só que quando eu olho, inclusive hoje, para o fundo, é um fundo que está sendo negociado 4% acima do valor patrimonial. Na minha visão, não está barato. Está caro, de fato, ainda mais diante do contexto que eu estou vendo vários outros fundos imobiliários de papel descontados. Então, assim, turma, a ideia desse vídeo aqui que eu trouxe para vocês foi, de fato, trazer informações sobre o fundo, falar sobre a emissão de novas cotas, falar os detalhes de quais serão as alocações, quanto que de fato o fundo ele vai pagar de renda passiva mensal. Isso tudo é para ajudar você a tomar a melhor decisão possível nessa emissão, de participar ou não. E eu quero saber da sua opinião. Você vai participar dessa emissão? Participou dessa emissão? Deixa aqui nos comentários para eu saber, porque é muito importante para que realmente eu entenda de fato a sua opinião, entenda de fato aí se você está participando ou não. E no final, o intuito desse vídeo foi ajudar você realmente a tomar a melhor decisão possível para o período público, tá bom? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Aqui no canal a gente tem vídeo toda semana falando sobre fundos imobiliários. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever, deixa o like também, que é importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E te espero no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e muita renda passiva para vocês.